Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Projeto de Vida, incrementando metas, ações e despertando valor, o potencial da vida. Apresentação, André Chataloff e equipe da Apex, Associação Internacional de Programação Existencial. Boa tarde a todos e todas, como vocês estão nessa tarde bem fresquinha, né, geladinha? E para aqui nós estamos aqui para aquecer, para potencializar, fortificar essa linda tarde de sábado. Nós estamos aqui no programa Projeto de Vida. Projeto de Vida é um programa aqui da minha e da sua RCI, sempre ao seu lado, todos os sábados, da 1h às 14 horas, das 13 às 14, sábados, faça chuva, faça sol, sempre trazendo informações, sempre discutindo temas que vão fazer a sua reflexão, a nossa reflexão sobre o que andamos fazendo. Como que a gente está levando a nossa vida? Estamos levando a sério? Temos metas, temos projetos, temos interesse de realizar algo importante, algo relevante? Ou seja, qual que vai ser o nosso legado? O que nós vamos deixar para trás para as próximas gerações ou para a geração atual? Ou seja, faço diferença na humanidade? São perguntas pertinentes para a gente responder e sempre há tempo da gente contribuir, ajudar e melhorar esse ambiente no qual nós estamos inseridos, estamos vivendo. Bem, o programa Projeto de Vida, ele é patrocinado pela Apex, Associação Internacional da Programação Existencial. A Apex, ele estuda o projeto de vida, que programação existencial é projeto de vida, e o foco principal é a gente estar debatendo essa temática. Hoje teremos uma entrevistada que o tema será cosmoética diária e programação existencial, que é basicamente no seu dia a dia, o seu projeto de vida. Se você já coloca ética? Você acha que isso é um tema importante? E cosmoética? Vamos discutir essa diferença de conceitos e debater muito mais. Bem, sempre no início do nosso programa a gente traz uma pergunta do dia, algo para a gente refletir e vamos responder no final. Mas você vai ficar com essa ideia, com esse questionamento durante o nosso trabalho aqui, durante o programa. A pergunta é: o que seria melim dominical? Vocês sabem que melim é uma palavra composta, né? Não é a melim do conjunto musical, sabe? Que aí é melim, né, com M no final. Nós somos melim com N no final, que seria uma melancolia intrafísica, mas a gente vai dizer um pouquinho mais isso no final. Mas procure pensar no assunto. O que seria essa melancolia, né, dominical? Bem, então vamos começar, como sempre, com o pé direito, escutando um pouquinho o Caio Polizel, trazendo um momento de autogestão. São dicas importantes, preste atenção e vamos aproveitar essa oportunidade. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar sobre a autodireção existencial. Ou melhor, como é que eu guio a minha vida, como é que eu organizo a minha vida para me dirigir até os meus objetivos, aquilo que eu tenho planejado, aquilo que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo. Bom, este conteúdo é mais um dos conteúdos que nós descrevemos no nosso livro Diretrizes da Autogestão Existencial e que embasa toda a essência deste nosso canal, deste conteúdo que nós apresentamos com uma frequência que envolve toda a questão da autogestão existencial e como que eu posso ter uma melhor gestão da minha vida. Então, o que é o tema autodireção existencial quando nós estamos envolvendo todo o conteúdo? Então, ele é o ato de levar a si mesmo de algum lugar para outro lugar. Então, de onde eu estou para outro lugar onde eu almejo estar, onde eu gostaria de alcançar algum resultado ou de alguma meta que eu já delineei quando nós falamos do planejamento pessoal. Como é que é o passo entre estar neste ponto e caminhar até aquele outro ponto? E tudo que nós falamos aqui é através da conjugação de um conjunto de atividades que vão se interligando, que
no final das contas, eu vou obter um resultado específico, eu vou alcançar algo que eu planejei. Então vamos pensar o seguinte, quando nós falamos da autogestão, nós falamos de um conjunto de atividades que eu gostaria de desenvolver para melhorar o meu planejamento pessoal. Nós envolvemos pelo menos 5 itens na autodireção. Então o primeiro deles são as autodecisões. O que eu vou decidir ao longo do tempo, o que eu preciso fazer, o que eu gostaria de fazer com a minha vida, com a minha área profissional, com o meu relacionamento, com os relacionamentos que eu tenho, com a minha família, com todas as pessoas que eu interajo no cotidiano, com todas as atividades que eu desenvolvo, com a questão do estudo, seja lá qual for a sua situação atual. Como é que você vai sair do ponto onde você está, tomar decisões específicas e alcançar outros resultados? Então, esse é o primeiro ponto. Depois, nós temos que pensar no segundo item, que é a interação ambiental. Os ambientes aos quais nós interagimos. Nós temos, como eu disse antes, a família, tem um ambiente, eu interajo com pessoas, tem um contexto profissional do trabalho, tem um ambiente, tem um conjunto de pessoas envolvidas e todo aquele contexto onde eu estou inserido que irá impactar na direção, no andamento exitoso ou não deste caminhar. Por isso que a gente fala da autodireção. E aí, quando nós falamos da interação ambiental, o terceiro ponto que envolve a autodireção é a interação interconsciencial. É muito difícil tirar uma coisa da outra, uma conexão, uma integração, uma interligação entre todos esses pontos. Porque um conjunto de pessoas, um conjunto de consciências estão dioturnamente interagindo. Então, como eu disse antes, sejam com uma realidade da sua família, um relacionamento a dois, seja um filho, um pai, algum contexto pelo qual você esteja passando e que você gostaria de desenvolver, de melhorar, de caminhar neste processo. Isso tudo tem decisões, que é o primeiro item que nós falamos, tem como é que você interage, como que você vivencia, como que você se sente em cada um desses ambientes e como é que você se sente com cada uma dessas pessoas. Quem são as pessoas que te provocam maiores desafios? Quem são as pessoas que você tem muita facilidade e te apoiam? Isso tudo é importante que você observe. Depois, nós temos que falar do quarto item, quando estamos tratando da autodireção. A adaptabilidade. Como é que você se adapta a todos os contextos? Porque às vezes você deseja mudar de trabalho e precisa se adaptar a um novo contexto. Como é que você fica com isso? Você é flexível ou você é uma pessoa muito rígida, que quando precisa dar alguns passos, fica dificultado o processo, você fica pensando muito, dificulta a tomada de decisão, você não se adapta àquele contexto. A adaptabilidade ela é fundamental quando nós estamos falando de caminhar de um lugar dirigindo-se para o outro. Esse é um ponto a ser pensado. Como está o seu nível de adaptabilidade? E um último ponto para a gente falar é a automotivação. Você é automotivado com as coisas que você deseja? Você consegue se motivar, não esperar que algo aconteça do externo para que você dê os passos necessários? Então esse é um ponto fundamental. Quando você quer sair de um ponto e caminhar para outro, você precisa se automotivar. Então, pense nesses 4 pontos, são pontos fundamentais da autogestão e, obviamente, da autodireção existencial. Muito obrigado por ter nos assistido e até o próximo Momento Autogestão. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Voltamos, pessoal. Estamos aqui com você de novo nessa tarde de sábado. São 13 horas 9 minutos. Estamos aqui na sua, na nossa RCI 1320 AM e sempre ao seu lado com uma programação recheada. Aproveite, acompanhe a gente e todo sábado estamos aqui entre as 1 e as 14 horas. O Projeto de Vida, o programa Projeto de Vida, sempre busca trazer aqui um entrevistado, uma entrevistada. E hoje, nem mais nem menos, a Adriana Rocha, que também, né, por assim, um trabalho excelente aqui na própria RCI,
Ela e o professor Regrisson, então os dois professores sobre essa temática da cosmoética, sempre estão conosco e vocês podem acompanhá-los nas quartas-feiras, entre 1 e 2 horas da tarde. É o mesmo horário nosso, só que quartas-feiras. Então, se você ficar um pouquinho com saudade da gente, né, ou com muita saudade, vocês ligam lá na quarta-feira e acompanhem o Regrisson e a Adriana, que sempre vão ter um assunto muito importante para falar. Só que hoje eles vão fazer a convergência, né? A Adriana está aqui, né, representante, o Regrisson está lá só de bituca, né, né? Aí qualquer coisa ele grita, chefe, né? Qualquer coisa ele grita, fala, isso daí tá errado, tem uma distorção. Uhum. Né? Aí então, a gente faz um debate aqui, exatamente, né? a gente puxa o microfone a mais, o Regrisson senta aqui. Então, sabe que a gente não perde nada, né? Não podemos perder as oportunidades evolutivas. E o que acontece? Hoje nós estamos fazendo a convergência do tema que eles pesquisam, que é a cosmoética, e vamos trabalhar uma convergência sobre o programação existencial. Então, é justamente essa cosmoética diária, né? Aquilo que não é uma coisa teórica, algo que você deve praticar todos os dias, mas vamos entender um pouco isso, porque a gente sabe que só a ética é algo, né, que já é uma coisa que muitos têm dificuldade de executar. Imaginem a cosmoética. Mas vamos falar aqui as características. Primeiro, falar um pouquinho aqui com a Adriana. Tudo bem, Adriana? Tudo bem. E aí, André, tudo bom? Ouvintes aí da rádio. É um prazer estar aqui no seu programa, no programa da Apex. Né? Sim. A gente sempre procura fazer esse trabalho também, então a gente gosta bastante quando vê que as associações, né, os voluntários estão trabalhando em conjunto e um dando força para o trabalho do outro. Exatamente. Né? Então, em nome da Cosmoética, a gente quer agradecer o convite da Apex. Nós que agradecemos a presença de vocês. Então, vamos lá. Vamos apresentar a Adriana. Para quem não conhece, ela é pós-doutora em Direito na Universidade Federal da Santa Catarina. Ela é doutora em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. E na área de Direito, né, Estado e Sociedade. Atualmente, ela exerce advocacia pro bono para o terceiro setor aqui em Foz do Iguaçu, Paraná. Ela é professora universitária desde 97, com ênfase em direito público e áreas afins. Tem experiência na prática jurídica, principalmente no terceiro setor, pesquisa e educação jurídica, especialmente professora do direito reflexivo, também de cosmoeticologia e paradireitologia. Professora e pesquisadora voluntária da Conscienciologia desde 96. E para quem conhece aqui a revista Sem Fronteiras, na nossa região, ela está sempre lá, que eu sei. Eu sempre vejo ela na Sem Fronteiras. Quem lê pode mandar as críticas, as sugestões, né? Porque é mais uma convergência, já dando a pincelada aí na Proexis e cosmoética, né? Exatamente, você está vendo, né, que eu sou uma pessoa bem informada. Você sabe tudo entrevistado, tá certo. Eu tenho a ficha, toda a ficha aqui. Isso, porque afinal de contas, programação existencial tem que saber a FEP do candidato, né? Tem que saber como se a pessoa está andando na linha, né? Para ver se eu estou na Proexis ou se eu não estou, não é isso? E é interessante que tem as suas reportagens na Sem Fronteiras. Eu vejo que você sempre traz uma reflexão, sempre traz assim algo que contribui com o leitor, né? Não é apenas uma divulgação de um trabalho, mas você sempre traz ali coloca uma semente, né, de algumas questões que são pertinentes a gente trazer para o nosso dia a dia. Muito obrigada. Essa é a ideia, falando aqui já, começando um pouquinho sobre ética e cosmoética. Sim. E Proexis, né? Então vamos fazer a primeira pergunta. Então manda ver. É o protocolo, vamos lá. Vamos seguir o protocolo. Não, estou brincando com ela, mas é que justamente para a gente entender. Então, o que seria essa cosmoética, que é uma palavra diferente, né? Cosmo, ética, ele está adjetivando a ética, então é uma ética diferente. E eu queria que você falasse como que ela se relaciona com esse projeto de vida. Isso. Então, aí para o ouvinte que não está ainda muito familiarizado, né, com o neologismo da conscienciologia, a gente procura na Cosmoética fazer esse crescendo, né, que é ética, então procurar entender o que é ética, como você bem colocou, que você tentar aplicar a ética, né, entender o que é isso, já é algo bem complexo, né, bem difícil, e expandir para a cosmoética já com o paradigma consciencial aí para os ouvintes, né, se familiarizarem mais a questão lá das bioenergias, que nós vivemos várias vezes, né? Então a multisserialidade, a multidimensionalidade, porque nós interagimos não só aqui
como eu e o André estamos aqui, né, com esse corpo, nessa dimensão, mas com outras consciências, outras pessoas também, que continuam o projeto, o caminhar a vida, né, sem o corpo físico e tal, e assim vai. Então, para a gente entender bem, né, cosmoética e programação e ética, a gente escolheu como linha de definição ética sendo você pensar e refletir sobre as suas condutas, sobre o seu comportamento. Se você for ler livros, né, de filosofia e até livros, até a definição do professor Valdo também, né, ele coloca a hora ética, a hora moral, né, mas ele faz de propósito, a gente sabe. Mas para poder ter uma linha de raciocínio, para a pessoa poder entender se ela está se comportando, né, de maneira cosmoética, e aí chegar na programação, como você bem pincelou aí no início. Ela precisa entender, fica mais fácil da gente raciocinar se a gente pensar assim. Ética é quando você está pensando, você está refletindo, você está ponderando sobre o seu comportamento. Aí o seu comportamento, né, fazer alguma coisa, não fazer alguma coisa, falar algo, né, pensar algo, sentir determinada emoção. É Pode interessante, falar. né, Adriano, que você trouxe um aspecto bem importante que a gente procura mostrar aqui, que nós vivemos o processo das múltiplas dimensões, né? Isso. Nós temos que ter uma autoconscientização multidimensional, e que isso, muitas pessoas já têm mesmo que instintivamente, não é? Isso, perfeito. Perfeito. Todo Agora, mundo todo tem mundo essa tem, parapercepção, né? mas às vezes não dá nome, mas ela sente às Isso. vezes, por exemplo, que o ambiente está pesado, que uma conversa fez com que o ambiente ficasse mais negativo, ela sente um desconforto naquele ambiente. Então, de acordo com o que ela pensa, ou que ela evoca, se ela às vezes, ela vê às vezes até começa a entrar na internet, começa a surfar na internet, e ela pega uma notícia, aí aquela notícia, ela pode mudar o humor, pode mudar o ambiente dela naquele momento, né, que ela está assistindo. Tem um filme, não sei se você já viu, que fala um pouco sobre isso, é A Presença. Vocês já viram ou não? A gente já viu esse filme. É um filme mais antigo, né? É um filme mais antigo que já mostra vimos, numa sim. ilha. Né? Isso, numa que aí ilha. A pessoa está sozinha numa ilha, né? Só que ela vê que sozinha não está nada. Isso. Né? Que tem esse filme é bem antigo mesmo. É bem antigo, interessante esse filme. Mas que tem no YouTube, que as pessoas podem assistir. Então vá lá, assistam e depois vocês dão feedback para nós. Mas o que é interessante, Adriana, que você está trazendo quando a gente fala da ética humana, e você é doutora nisso, e na verdade pós-doutora, então quer dizer, você é top para falar de assunto, né? Porque você estuda as leis, e a gente percebe que isso não é todo mundo que tem essa visão profunda da matéria. E por trás da lei tem toda uma questão aí de valor, de princípio, que a lei quer justamente consolidar uma diretriz para que esses valores e esses princípios possam ser vivenciados. Exatamente. E aí eu queria que você já pudesse dar que nem a nossa amiga lá de Construção dos Ouros sempre fala, né? Uma palhinha para nós, uma palhinha para nós, do tipo, qual que é a grande diferença do processo da cosmoética e a ética humana? Porque você é uma especialista na ética, não é isso? Porque ao estudar o direito, é estudar o processo também, da ética, né? Também, isso, perfeito. Então, assim, a grande diferença, assim, já para fazer uma pincelada, né, para o nosso ouvinte, é o paradigma. Paradigma, assim, qual o referencial, né, qual o modelo que você vai usar para você fazer a tal da reflexão, fazer a tal da ponderação e chegar a alguma conclusão. Então, a ética, ela usa o modelo intrafísico, a gente chama, que é o paradigma científico da academia, materialista, que, em última análise, o que ele faz? Ele não considera o que você acabou de falar, que a gente tem para-percepção, né, que a gente tem um processo energético, que existe energia, que nós interagimos, né, não só nessa dimensão, mas com outras dimensões, que o processo energético não é denso, não é material, e entende que a gente só vive uma vez. Então, quando você vai refletir sobre o seu comportamento, sua manifestação com esse referencial, a conclusão, a reflexão sobre a sua conduta, seu comportamento, ela vai estar limitada. Ela pode ser até correta, você, por exemplo, a gente sabe, tem que respeitar sinal de trânsito. Então, a ética fala, né? Você tem que respeitar o sinal de trânsito. Você tem que parar, por quê? Porque isso pode causar um acidente,
né? Se você furar o sinal, se você dirige com excesso de velocidade também, né? Se você rouba, aí olha a legislação, né? Então o furto é proibido, Toma o umas roubo, caninhas ali, tomar umas vai caninhas e dirigir. beber, exatamente, dirigir embriagado. Uhum. Então, assim, existem valores, princípios por trás dessas leis, né, que regulam, que a ética procura explicar, procura mostrar que precisa agir de determinada maneira para o convívio ser melhor e para você não gerar nenhum dano equivocado. Aí Mas a gente pode pensar assim, que tem uma pessoa que é bem ética, ela faz tudo que tudo está lá na certinho. lei, e ela... Aí estamos falando ela do é princípio que cosmoética? as leis, né? Estamos falando aí do Sim. princípio dessas leis, né, gente? A gente sempre repete isso, que são aquelas leis que tem bom senso, que a gente sabe que está protegendo valores, né, da vida humana. Certo. Né? Okay. Então, não estamos falando daquelas leis absurdas, por exemplo, que corta a mão de quem furta, que existe no Oriente Médio. De acordo com a sociedade, tem uma lei diferente, e isso é interessante a pessoa refletir, né? Tem. Mas é assim, então, a primeira coisa que a pessoa pode pensar é, se ela tem como padrão de comportamento respeitar isso, que é para gerar um convívio melhor para todo mundo, então ela está sendo ética. Certo. Aí ela começa a expandir. Então, vamos lá, acessei o paradigma consciencial, multidimensionalidade, bioenergias, parapsiquismo, e aí ela começa a ampliar o raciocínio, falando, não, eu agir dessa maneira, respeitando o que é correto e que eu vejo que traz benefício para o outro, para a sociedade, eu estou contribuindo, aí ela começa a expandir, começa a falar, então o meu processo energético, ele está sereno, né? Ele está assistencial, eu estou pensando no outro, então eu estou contribuindo ainda mais, né, para instalar energia holopensene de pacificação, né, um holopensene de equilíbrio, de felicidade. Aí ela começa a expandir o processo de ponderação, que aquele comportamento que começa ético, ele também está tendo uma outra repercussão, coerência com a cosmoética, porque tem outra repercussão que você está falando. Agora você trouxe uma coisa bem séria que, tipo, tem muita gente que vê do ponto de vista humano, do ponto de vista existencial, até mesmo que tem linhas filosóficas que reforçam isso, que se tem uma única existência, que nós temos uma vida biológica pura, e a gente percebe do ponto de vista, assim, com diversas experiências parapsíquicas, projetivas e até lembrança de outras existências passadas, tem gente que tem pré-cognições, né? A gente vê que, então, nós somos muito mais do que esse corpo biológico, então, tudo aquilo que eu faço nessa vida, isso tem uma lei do retorno. Isso é esse efeito. Então, no exemplo lá, vamos supor, do sinal de trânsito, né? Que a gente pega os exemplos cotidianos, fica fácil para o ouvinte, né, associar. Trazer para o dia a dia. Trazer para o dia a dia. Então, se ele está raciocinando com o paradigma intrafísico, o efeito vai até um limite aqui, quem for assistir no Facebook, do microfone aqui, né? Aí você considera, não, eu tive experiência projetiva, eu tenho pré-cognição, eu estou sentindo as energias do ambiente, como você falou antes, tem gente né? Que é clarividente. Clarividente que vê. A personalidade que já faleceu, mas está viva ali na tua frente. Exatamente, está ali na frente. Ou aí você começa a acessar a sua retrovida, em que você agiu de determinada conduta lá no passado, que não foi muito boa, e que nessa sua programação inclui você consertar, né, aquilo que você fez. Sim, você já arrumar aquilo ali. Arrumar aquilo para que você deixe uns efeitos, né? Umas pegadas um pouquinho mais positivas. Mais positiva, para quando você falar da minha ficha evolutiva, né? Ter lá mais crédito do que débito. Você tá com bastante crédito. Não, acho que não sei. Depois a gente debate. Você tá ajudando o Regresson, você tá com bastante crédito. Isso aí sim, aí eu concordo plenamente. Mas então, aí ela começa a observar, e tem uma experiência projetiva, como você falou, uma pré-cognição, ou uma retrocognição, e ela fala, caramba, essa conduta minha, eu tenho que agir mais correto ainda, porque lá no passado eu enfiei o pé na jaca, né? O Rex não gosta dessa minha expressão, mas é isso, né? Coitada da jaca, né? Coitada da jaca. E nessa eu tenho que consertar, e mais ainda, né? Eu vejo que eu tenho que acelerar porque eu preciso fazer mais coisa. Então, o referencial de análise da conduta, ela expande muito mais. Então, aí tem aqueles conceitos, né, da conduta padrão e conduta exceção. Então, é interessante, pessoal, a gente sempre pensar,
Por isso que chama conduta padrão. Uhum. Então, assim, os preceitos da cosmoética, né, eles têm como um referencial quando a coisa que aconteça o melhor mesmo para Sim. todo mundo, que a gente está na linha da cosmoética, que aconteça o melhor para todos, que é o quê? Conduta padrão. Certo. Aí Agora, depois a gente eu queria que volta, você falasse para a gente, então, como que eu posso fazer uma autoverificação e até ter uma autodisciplina e meio que garantir que eu estou fazendo ações cosmoéticas? Mas você não responda agora, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Pessoal, é isso daí, estamos aqui com a Tô brincando nossa com essa música da nossa amiga, época. né, aqui a Adriana, tem o Regson ali só de pituca também, o Benzo, tá tudo certo, estamos andando na linha, estamos andando na cosmoética. É a tua pergunta, né? Como saber se eu tô cosmoética? É o Regson Exatamente. que tá ali para Ele tá responder. lá, então vamos lá. Nós deixamos essa pergunta no ar, né, para a nossa aqui ilustre convidada responder. Como que a gente pode verificar ou ter uma segurança dentro de um passo a passo, dentro do nosso modus operandi, né, como nós estamos agindo, como a gente está funcionando, se a gente está andando nessa linha, nessa cosmoética e fazer os ajustes necessários? Um princípio, a gente faz um trabalho lá na Cosmoética de sistematização dos princípios cosmoéticos, né, que o professor Valdo não deixou isso explicitado, né, com raras exceções, quando ele fala, né, de princípios. A gente sabe que na enciclopédia tem lá a seção Principiologia, e a gente começou a identificar nos próprios trabalhos do professor Valdo que eles tinha princípios. Por quê? Princípios são essas frases, o Rex que gosta de falar isso, né, essas frases declarativas, né, abstratas, que mostram o que você deve ou não deve fazer. A lei é mais concreta, então a lei fala assim, você tem que parar no sinal vermelho. Aí vamos dizer, o princípio fala, você precisa andar devagar para não gerar nenhum tipo de acidente, vamos supor, que é uma coisa bem genérica, né? E aí a gente identificou que o professor Valdo colocou esses princípios cosmoéticos ali para ajudar no raciocínio, para saber se a sua conduta está correta ou não. Eu lembro que só uma ideia, né, que ele trazia é de não pisar na grama. Isso. E a gente sabe que o problema é que quando você vê um monte de grama linda, você fala assim, para cortar aquela grama, alguém pisou. Então, tipo, não, e cortar a própria grama, aí começa os dilemas. Exatamente, não tem um robô que vai lá e corta. E mesmo assim, o robô, ele vai amassar uma outra, né? Por isso que a gente estava comentando antes também, a tal da conduta exceção, né? A tal do economia de males, né? Porque nessa dimensão 100% cosmoética, desses conceitos, dentre esses princípios cosmoéticos que a gente fala, por exemplo, né, que aconteceu o melhor para todos, o que não presta, não presta, economia de bens, quer dizer, duas coisas muito boas para você escolher de fazer. Por exemplo, você vai fazer uma aula de voluntariado num fim de semana, isso é uma coisa muito boa, porque você está doando o seu tempo, o seu conhecimento, né? Ou então você vem aqui para a rádio. Ou vem para a rádio. Isso, são dilemas. Projeto de vida. O que é o mais interessante? Exatamente. Você vê, a gente começa a ver que está na programação, né, existencial, quando você olha as suas ações e você observa que no seu dia a dia você está, vamos dizer, 90%, sei lá, focado em fazer alguma coisa para o outro. Certo. Né? Sem receber nada em troca, sem querer receber nada em troca. Então, essa é uma dica para você identificar se você está sendo cosmoético. Então, por exemplo, se o teu foco, aí o Rex que gosta de falar, né, a tal da interassistencialidade, ele está mais embasado em fazer atitudes que você sabe que vai colaborar, vai ajudar outras pessoas a melhorarem de vida, né? As pessoas se organizarem para ter trabalhos melhores, né? Para ficar melhor aqui na próxima vida e ela começar a gerar efeito também em cascata positivo. Então, isso é um indicador que você está sendo cosmoético e que está dentro da programação. Então, a economia de bens é excelente quando a gente chega nesse dilema, né? Eu não sei se eu vou para a rádio, que é coisa boa, não sei se eu vou para a rádio doar um conhecimento, né? Você está doando o seu tempo, seu conhecimento, né? Se organizou para poder estar toda semana fazendo aquele programa, sem receber nada em troca, tudo voluntário. Se você vai fazer isso, se você vai dar aula, se você vai itinerar, se você vai ler, né? Até as tarefas da consolação, também dependendo
de cada caso, né? Se vai ler no hospital. Então você começa a ter dilemas, dúvidas, né, sobre o que é melhor, de coisa boa. Agora, esses princípios, é fácil da gente conseguir mapear? Todos nós temos esses princípios dentro de nós? Como que funciona isso? O princípio, né, ele vem bem complexo, a gente fala nos cursos lá, né, que ele, por trás tem os valores, que é aquilo que a pessoa considera importante. Então, quando a gente começa a crescer, né, na família, então você começa a ser muito influenciado, né, pelo valor da família, aí o valor da escola que você vai estudar, né, falando aí de programação, né, cosmoética. Então, na mesologia, quando a gente renasce, né, toda vez que nasce naquele grupo familiar, naquele núcleo, e aí você vai expandindo para núcleo da escola, núcleo de trabalho, núcleo de pesquisa, assim vai, essas afinizações, né, com esse tipo de trabalho, A, B, C ou D, né, ou comportamento, mostra que você tem algo que você considera importante por trás, mas você não tem ainda lucidez, pode ter um pouco ou não, né? Então, essa falta de lucidez mostra que você não está cosmoético, entre aspas, você não está refletindo sobre o seu comportamento. Sim. Né? E aí todo mundo tem um princípio, todo grupo, né, tem alguma coisa que norteia aquilo, que por trás está um valor. Então, a gente assiste até um programa, né, no Netflix, e que aí é patológico, aí é nosográfico para estudar, que é questão lá do belicismo. Você vê que o grupo familiar valoriza o belicismo, né? Valoriza ficar lá no fim de semana bebendo, fumando, jogando na interprisão do grupo familiar ali, que não deixa ninguém fazer, um reforça o outro. Então, existe valor, só que não é valor evolutivo, né? Não é valor assistencial, não é cosmoético. Quando você está trazendo isso, você traz uma coisa para pensar. Quando a pessoa vai arrumar lá um namorado, uma namorada, vai fazer ali uma dupla, né, de evolução, vai querer ter uma parceira, um parceiro, a gente percebe que ele vai ser influenciado por essa companhia, né, que está chegando, né? E se ele não tiver critério claro, ele pode se enrolar do ponto de vista, olha, tô convivendo com uma pessoa lá que sempre ela dá uma pisada na bola numa situação e eu não falo nada. Eu vou tipo colocar aquilo debaixo do pano, mas eu não falo nada para conviver com aquela pessoa. Como que você vê esse processo no relacionamento? Aí, para começar, ela não está pensando se ela está fazendo algo de ajuda para o companheiro. Sim. Né? Se não está fazendo para quem está ali do lado, imagina se ela vai fazer para alguém desconhecido. Desconhecido, para a coletividade, no trabalho. Então, isso mostra que a pessoa não está pensando se o posicionamento, que é um posicionamento que ela precisa ter, né? Não é briga, né? Então, tem aquele binômio admiração, discordância, né? Você conversar, debater, né? Para você procurar entender e se posicionar, sem brigar. Não vai ficar zangado com o outro. Porque se você fica zangado, já está quebrando um princípio cosmoético, que diz que é importante você procurar manter uma serenidade o tempo todo. É a anti-empatia, né? Você não está sendo favorável para a resolução. E é interessante você falar isso, que hoje eu estava assistindo o início do programa da Andréa Sadi, que ela estava entrevistando, acho que a senadora. E ela comentou justamente esse caso. Ela entrou num acidente de percurso seríssimo, né, na Mata PK, por causa do namorado. Então, na hora que ela decidiu romper, deu um contrafluxo enorme. Então, é bem nessa situação assim, que você está comentando, que às vezes a pessoa, ela realmente não se posiciona, ela vê que está equivocado, e aí encaminhar, vai se enrolando, e aí perde a programação existencial, né? Até por essa falta de coragem. Aí tem o princípio cosmoético, que é o princípio da ousadia cosmoética, que diz assim, é importante você ter coragem, né, em todas as situações, mas coragem não é sair brigando, não é belicismo, não é, né, você ficar zangado, é de posicionar com firmeza, tranquilidade, em qualquer circunstância. Então, se você vê que o relacionamento não está dando certo, se a pessoa já identificou até uma programação existencial, eu conheço casos de duplas, essa semana eu estava pensando nisso, e que se separaram em algum momento, porque um viu que tinha uma programação, o outro viu que tinha outra programação. Olha o dilema da economia de bens. Metas diferentes, e viu que era melhor. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como que são esses dilemas e como eles, de alguma maneira, eles atrapalham ou nos fazem
colocar à prova essa cosmoética? Porque a gente vê quando começa a estudar cosmoética, né, refletir sobre os comportamentos nossos, que a gente passa a ter muita dúvida. Né? E é dúvida cotidiana o dia inteiro. Então, por isso até que a gente tem a preceptoria lá para ajudar a pessoa a raciocinar em cima de princípios para ela decidir as dúvidas que ela tem. A gente não dá resposta, porque a gente vê que... você tem que ter parâmetros. Você tem que ter parâmetros de raciocínio, que é a hora que a gente está falando dos princípios, eles dão esse parâmetro. Então, a gente ajuda a pessoa a raciocinar em cima desse parâmetro de raciocínio, para ela começar a ter mais autonomia. Então, a gente trabalha sempre assim, procurando esclarecer para que todo mundo passe a ter mais autonomia para decidir diante desses dilemas. Porque a gente evoluindo na escala evolutiva, os nossos dilemas eles vão ficando cada vez mais complexos. Porque vocês que trabalham com programação, os dilemas de encaminhamento de programação existencial, né? De ficha evolutiva, que você vai vendo onde acertou, onde errou, né? Qual que vai ser o melhor caminho. Então, a gente começar a decidir isso com mais autonomia junto com o orientador evolutivo, né? Eu chegar a conversar com você, né, André? Eu acho que eu fiz isso por causa desse princípio, desse, aquele outro, não. Então, a minha decisão vai ser A, B, C ou D, né? Ou daqui para frente, não. Mas eu queria saber o seguinte, então eu estou andando... na minha vida, na minha existência, eu tenho que tomar decisões. Eu olho, tem uma bifurcação ali. Eu tenho uma pergunta que eu falo, é para a direita ou para a esquerda? Como melhor me posicionar perante essa minha definição de vida? Mas eu quero que você responda isso para a gente, mas não agora. Vamos para um rápido intervalo e aguente. Daqui a pouco nós vamos responder essa dúvida. Você está passando por um momento desse, uma encruzilhada? Você tem que tomar uma decisão de hoje para amanhã? Aguarde. A doutora aqui, a Adriana, vai ajudar a gente. Vamos lá. Estamos agora com você aqui na RCI, Projeto de Vida. São 13 horas e 43 minutos. Estamos aqui com a Adriana. A Adriana é da Cosmoethos, é uma instituição que fala sobre esse assunto, discute sobre cosmoética. Então, quer dizer, eles têm muito material de reflexão sobre esse assunto. E nós deixamos para ela uma pergunta no ar, do ponto de vista dessas bifurcações que aparecem na nossa existência, de dois caminhos, e que tem um pouco sobre aquela ideia que você trouxe, da economia de bens, né? Então, às vezes eu tenho aqui uma oportunidade de emprego muito boa aqui, indo para esse caminho, e se eu continuar, eu vou ter outros benefícios, outras situações. Eu tenho que sempre, às vezes, fazer escolhas, tem dilemas. Qual melhor escolha? O que eu devo optar? E aí, muitas pessoas agora, ouvintes, estão neste momento, tem que tomar uma decisão. Olha, segunda-feira a vida vai mudar. Qual a melhor escolha? Como resolver esse passo a passo do dilema? Então, os princípios cosmoéticos ajudam a raciocinar nesses dilemas. Então, o primeiro princípio que a pessoa pode colocar na cabeça é aquele que eu acabei de falar, da auto-imperturbabilidade, ele fala que é cosmoético você manter a serenidade em todas as circunstâncias. Ou seja, evitar adrenalina. Exatamente. Então, a primeira coisa é estar calma nessa hora, como a gente viu muito TV, nessa calma, né? A pessoa, porque os dilemas, eles trazem a angústia, né? Trazem emoções juntos, né? Porque a gente penseniza, tem uma emoção e as dúvidas, elas geram esse processo da adrenalina, uma ansiedade, né? Aí isso baixa a lucidez para a pessoa poder raciocinar melhor para encontrar qual que é o melhor caminho. Então, a primeira coisa que é importante a pessoa fazer quando está com uma dúvida, ela encontrar algum mecanismo, alguma técnica para manter a tal do princípio da auto-imperturbabilidade, da serenidade. Então, ou ela procura, né, uma terapia, se é voluntário lá da Conscienciologia, procura, né, os serviços que tem para ajudar a pessoa a raciocinar, conversa com alguém, porque isso vai ajudando a clareza de raciocínio, que é tal do discernimento, da lucidez que a gente fica falando o tempo inteiro. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é baixar a emoção para poder raciocinar.
que é o tal trazer para o metal soma. Vamos raciocinar. Talvez olhar, por exemplo, os efeitos daquilo. Isso, as aí segundo repercussões. momento, aí ela pode usar um outro princípio. Aí o pessoal diz, né, que aconteça o melhor para todos. Isso tem a ver com os efeitos. Então ela acalmou, porque se ela não acalma primeiro, ela não vai enxergar os efeitos. Ela já resolve. Ela já resolve na impulsividade, né? Não tem o discernimento, porque não tem essa clareza, porque a emoção está dificultando o raciocínio, e aí ela vai bloqueando, né? Então, aí bloqueia energia, cardio chakra, etc., e ela não vai chegar a uma melhor conclusão. Então, ela não vai aplicar o princípio da economia de bens, por exemplo, se o dilema é escolher entre duas coisas muito boas. Ou seja, você está trazendo uma coisa que até casais e tudo não podem resolver uma coisa naquele furor emocional. Exatamente. Tem que, de alguma maneira, esperar um pouco a poeira baixar. Vai beber água. Tem que respirar fundo, né? Exatamente. Ou seja, falar assim, não, peraí, eu vou tomar uma decisão aqui. Tem coisas que a gente, quando fala para uma determinada pessoa ou faz, não tem volta. Exatamente. Então a gente não vai ter mais aquele ambiente. Então, vai ter que consertar, vai dar muito mais trabalho. Vai dar muito trabalho. Exatamente. Então é melhor. É a tal da reflexão que a gente começou a falar no início do programa. Certo. Então, ética, e aí cosmoética, com esse paradigma maior da conscienciologia, a pessoa ela tem que pensar antes de agir, durante, enquanto estiver agindo, e depois pensar também para ver se os efeitos foram positivos, etc. Então, no dilema, antes de mais nada é isso. Pensa antes de agir. Então, primeira coisa, imperturbabilidade. Se está muito nervoso, não está raciocinando, então acalma. Por isso que a preceptoria que a gente comentou lá na Cosmoética, primeira coisa, a pessoa ela consegue um ambiente para ter esse raciocínio. Aí, segunda coisa, que é muito comum, né? Dilema de emprego, mudança de emprego, né? Aí a pessoa identifica que tem a programação existencial, que é intermissivista, por exemplo. E aí ela quer decidir, né, o voluntariado e o emprego, mudança de cidade e o voluntariado. Mais tempo para as coisas dela ou menos tempo e mais dinheiro. Isso, exatamente. Então aí tem um outro princípio que ajuda, que a gente fala que é o princípio do enriquecimento amoedado, ou seja, é anticosmético a pessoa decidir qualquer coisa, levando em consideração só a questão financeira. Okay. Então, assim, ela acalmou, ficou serena, ficou tranquila. Ou seja, só o dinheiro não é um bom vetor, não é um bom vetor. Então, conduta padrão, né, de raciocínio. Então, se ela identifica... Não quer dizer que ela não tem que pagar as contas dela. Não, porque aí tem outro princípio para ajudar ela a raciocinar, que diz assim, que a cosmoética exige pé de meia. Olha, então tem 3 princípios para ela fazer a ponderação. Isso é que é gostoso de raciocinar. Imperturbabilidade, então ela fica tranquila para raciocinar, que é reflexão. Então ela já vê que já está começando a agir cosmoeticamente com ela e com a decisão que ela vai ter. Segundo, o do dinheiro, que é anticosmoético, você decidir qualquer coisa considerando como só primeiro parâmetro, primeiro valor é o dinheiro. É porque eu vou ganhar muito mais, não sei o quê, babá. Princípio. Só que aí ela pondera esse com o outro lá do pé de meia. Então, conduta exceção. Se for uma pessoa, por exemplo, nova, adolescente, que precisa estar no momento evolutivo da programação existencial para focar no sustento financeiro, qual que é o padrão melhor que ela vai ter que fazer? Ou seja, ela tem não há fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Esse é que é o barato da cosmoética, da programação. Eu queria só que você fizesse um fechamento para a gente. O assunto está muito bom, mas a gente, então, gostaria que você fizesse um fechamento para nós aí de uma mensagem do ponto de vista, então, dessa reflexão sobre a cosmoética. Então, eu queria deixar aí para os ouvintes e os meus colegas intermissivistas que desde que entramos no megafoco da programação existencial pessoal, né? No meu caso, a linha cosmoética realmente, e agora com a instituição, raciocinar em cima aí dos princípios de uma maneira mais didática, mais sistemática, né? Me ajudou no meu grande dilema, sabe? Íntimo, que era o seguinte, era como eu ia resolver mais rápido os meus dilemas. Exatamente isso. De maneira autônoma, de uma maneira mais independente. Então, eu vi que isso acelerou de uma maneira, assim, enorme. Então, a dica que eu deixo é, assim, esse processo da pessoa começar a pensar de uma maneira mais sistemática e lógica, em cima de princípios cosmoéticos, ajuda ela a ficar mais tranquila, ajuda ela a alinhar mais na programação. E isso traz muito mais felicidade e ela vai poder ajudar muito mais os outros. Perfeito. Muito obrigado, Adriana. Um prazer imenso a gente ter você aqui.
vocês dois, né, o Regson, só que o Regson logo a gente vai convidar para sentar essa cadeira também. Já vai agendando, Regson. A gente está ali com a pessoa que está dona da agenda. E aí a gente, com certeza, gostaria de conversar contigo em outras vezes, outras oportunidades, que o assunto é de muita importância, né? É um prazer voltar. Obrigado pelo convite. Obrigado. Agora nós vamos diretamente para o ProEx no Mundo, que são mensagens de pessoas aí que estão fazendo a sua parte. Vamos a ela. Bem-vindos ao ProEx no Mundo. Olá, sou Rosa Nádia. Eu conheci a Conscienciologia por volta de 1993. Por que eu conheci a Conscienciologia? Um processo de parapsiquismo da minha filha. O tempo foi passando, eu comecei a voluntariar lá em Niterói, onde eu morava, e quando chegou em 2000, eu vim passar um fim de ano aqui em Foz do Iguaçu e fiquei conhecendo a enciclopédia. Em 2001, para fazer um curso, e dali veio a ideia de morar aqui. E a minha vida pessoal possibilitou isso. Eu me senti inversora aos 50 anos de idade. Apesar de eu já ter até doutorado, eu ainda tinha bloqueios de escrever na ciência conscienciologia. E eu achava que aqui trabalhando no holociclo, eu ia conseguir desbloquear o meu mental soma. Para eu ter uma assistência de qualidade, eu precisava de ser desperto. E o único desperto que eu conheci era o professor Valdo Vieira. E trabalhava bastante lá no holociclo, quando certo dia, já estava aqui há mais de 5 anos, eu envolvida lá com um trabalho de expansão de verbetes. Eu cheguei a ter um grupo bem grande, assim, sob minha coordenação. Eram os verbetes do professor Valdo Vieira, que a gente pegava para completar no sentido de dar sugestão para ele. O professor Valdo chegou para mim e falou assim: Rosa, você sabe, né? Agora que você está entrando na sua Max ProEx grupal. E aí eu fiquei pasma de ver, porque eu já trabalhava bastante lá no holociclo, então eu compreendi que não basta vir para cá, não basta trabalhar em grupo para você estar numa Max ProEx grupal. É que você tem que, de alguma maneira, exercer algum tipo de liderança, nem que seja autoliderança, para você conquistar esse feito, vamos chamar de status, de estar numa Max ProEx grupal. Desse trabalho de expansão de verbetes foi que derivou, então, meu trabalho na verbetografia, que eu fiquei bastante tempo com o programa Verbetografia, e agora eu estou, e durante todo esse tempo, eu fui escrevendo o livro Autodesrepressão, Reflexões Conscienciológicas. Agora, em dezembro de 2018, foi quando foi publicado o livro. Eu estou numa outra etapa da minha vida, da conclusão da ProEx ou não, mas, enfim, eu estou arriscando levar esse livro em vários estados, aí, várias cidades, né, do Brasil e fora do Brasil. Sempre fica aquela dúvida se a gente está escapando da ProEx ou se está bem dentro da ProEx, qual é a cláusula pétrea da ProEx. Eu estou falando do meu caso específico. Mas o que importa para mim é eu fazer aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu vejo que dá resultado fazer, da melhor maneira que eu possa fazer, tá certo? Então, a proposta minha na dúvida, faça. Acabamos de presenciar mais um ProEx no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Pessoal, então estamos aqui, na minha, na sua, na nossa RCI, sempre aí ao seu lado, e neste sábado, trazendo reflexões. Vocês gostaram de entender um pouco mais aí sobre a cosmoética? Então, lembrando, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar no assunto, nós temos um programa que é Conexão Cosmoética, aqui na própria RCI, das 13 às 14 horas, todas as quartas-feiras. Então, se você quiser se sintonizar, escutar um pouquinho mais e refletir sobre essa temática, é lógico que lá eles vão abordar de A a Z, né? Aqui a gente fez um requadro, a gente fez um recorte, falando sobre o aspecto do projeto de vida, da sua programação existencial. Você viu que tem muito a ver com os valores, dilemas. Então, não é uma coisa tão simples,
mas é muito pertinente a gente refletir sobre esse assunto. Tem a pergunta que deixamos no ar lá no início, o que seria Melim dominical? Melim com N, que é diferente lá do Melim, né, que é o grupo musical que está fazendo bastante sucesso, e que, quanto a Melim, deixa mais a gente até motivado, né, são músicas bem harmoniosas. A Melim com N, que a gente está falando, seria uma contração de duas palavras, o inicial de duas palavras, melancolia intrafísica. Então, o que é uma melancolia intrafísica? O que acontece quando você está triste? Você fica melancólico, certo? Agora, melancólico aqui, nessa vida humana, na sua existência, tem coisas que podem levar a gente a ficar num estado melancólico e que são reais? Sim. Mas a gente tem que evitar disso acontecer, de caminhar, por exemplo, uma depressão, um estado alterado em que você perca, né, tem uma perda da realidade, do senso prático do aqui e agora, né? Então, o que acontece? Dominical é sempre aos domingos. Você já aconteceu de, quando está escutando aquela música, principalmente aqui no Brasil, do Fantástico, no domingo à noite, aí você fala, putz, amanhã é segunda. Amanhã é segunda, podia ser terça, podia ser feriado. Amanhã eu não quero trabalhar não, né? Então, quer dizer, tem sempre essa ideia de que, tipo, puxa, dá aquela melancolia da pessoa, ela se deparar com a sua realidade, deparar com aonde ela trabalha, os seus desafios, ou seja, querendo ou não, é a luta do dia a dia da sobrevivência. Então, como que isso acaba gerando um estado patológico de tristeza, desânimo, principalmente ali aos domingos. Por isso que é chamado Melim dominical, quer dizer, a melancolia intrafísica todos os domingos. É como se todo domingo, então, fosse um ambiente do tipo, poxa, amanhã é segunda. Lembre-se daquela música do The Cure, né, que sempre falava assim, Monday, não, né, Monday, acabou a vida, né, tipo, não, mas aí vai chegar sábado, então sábado, sexta-feira, Friday, nossa, show de bola. Né, sábado à noite, sexta-feira à noite, tá ótimo. Então, o que a gente tem que fazer? Do ponto de vista da programação existencial, do projeto de vida, se você está bem alinhado, você consegue visualizar que é possível a vida toda ser mais prazerosa, independente se é domingo, se é sábado, se é feriado, ou seja, todo dia é um dia bacana, um dia positivo de você interagir, estar super motivado? Então, quer dizer, este é o ideal. Quando não acontece isso, a gente tem que parar e usar essas reflexões, né, como a Adriana trouxe para a gente, olhar os dilemas, olhar o que eu preciso mudar e, de alguma maneira, fazer os ajustes da programação existencial. Gostaram, turma? Então, o objetivo desse programa é esse, é trazer reflexão, fazer debates. Reflita, se você tiver alguma pauta, algo interessante, passe para a gente poder agendar e trabalhar essas ideias. O objetivo do projeto de vida é dar mais valor às suas decisões, fazer com que as pessoas elas busquem uma felicidade, mas é uma felicidade não ingênua, fugaz, superficial, né, egoísta, mas de alguma maneira que a gente busque um bem-estar mais positivo, mais altruísta. Então, ficamos por aqui. Representando a Apex, né? Então agradecemos a presença de todos e todas e convidamos para você continuar aqui com a nossa RCI, tem uma programação intensa e a gente já viu aí uma dica, quarta-feira que vem o Conexão Cosmoética, né? Que com os nossos amigos aqui, Regresson e Adriana Rocha, e todos os sábados também fique com a gente das 13 às 14 horas, Projeto de Vida. Obrigado, um abraço e bom final de semana a todos e todas. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu